Agora a gente chega na segunda melhor campanha do Nordeste até aqui. Tá gastando quanto nisso, Fred? Na Série A. Não sei não, Cássio. Não sei não quanto é que eu tô gastando. Quem paga é Rodrigo, né? Não, eu acho que esse aí tá no meu cartão mesmo, mas eu acho Tu que... não faz ideia, né? Faço não, acho que US$ 20, né? Que é o preço do chat GPT. Mas... O homem tá, assim, tá apertando mais no acelerador do que esse vovô aí, viu? O homem gostou. Gostou aí da IA. O vovô tá voando. O carro do Ceará, Minhoca, decolando aí. No início Nesse caso, tá pousando. no início de Para os Série amantes A. de Fórmula 1 aí, seria um Fernando Alonso, que é o mais velho do grid. No início de Série A, muito acima do esperado, né? Claro que os mais críticos vão falar perfis de jogos, sequências em casa, mas não tem desculpa. Você largar com 11 pontos, tá? Em 7 jogos, já tem um lastro bem considerável aí para ir equalizando a campanha, se for o caso de equalizar a campanha, se a campanha não seguir essa tendência de alta. Como é que você avalia, Minhoca, essa largada muito forte do Ceará, tá? Que realmente voa e rende acima do esperado? A competência, eu diria que é o principal resultado do Ceará até aqui, né? Porque não é que o Ceará também, assim, né? A gente estava falando aqui dos jogos do Bahia, vitórias por 1-0. O Ceará também não consegue, às vezes, até mesmo quando joga melhor, o jogo do Vasco, por exemplo, que era para ter tido um placar mais tranquilo, acabou não sendo, foi um 2-1. O próprio jogo do Vitória, o Lele perdeu um gol inacreditável, o do último final de semana, poderia ter sido um placar mais confortável, acabou sendo 1-0. Mas principalmente dentro de casa, né? Que a gente já vem frisando isso desde o começo da temporada, passando pelo Cearense, Copa do Nordeste. O Ceará está conseguindo realmente entregar um excelente desempenho com um mando de campo que muitas vezes isso vai valer a pena. Claro que o fato de ter enfrentado adversários num contexto, como você estava citando, né? Um contexto mais favorável, a primeira parte da tabela, eu lembro até que Fábio, conversando comigo na live do Grêmio, que foi o segundo jogo do Ceará, ele até tinha feito esse alerta. Olha, a tabela do Ceará até a pausa do Mundial é uma tabela bem convidativa, né? Porque tem boas chances aí. Pega o Vitória, o próximo jogo em casa já é o Sport, né? Tem o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro não é um grande visitante. Então, de fato, para o Ceará, uma largada que corresponde àquilo que o Ceará, digamos, até vai além daquilo que ele tinha imaginado, né? Que era tentar fazer um campeonato ali. Hoje, se tivesse 9 pontos, não seria exagero, mas já conseguindo ter feito 10 dos 12 que disputou dentro de casa. Claro, ainda precisando melhorar fora de casa, somou apenas um ponto até agora. Mas com partidas também até boas, né? A própria partida do Bahia, apesar de não ter ido bem ofensivamente, mas quase segurou o empate pela a maneira que perdeu também, com a reclamação da arbitragem. E ainda, como você tinha frisado aqui da última vez, com a sequência que ele está disputando no atual momento. O atual recorte do Ceará, que é um recorte contra equipes, né, da parte de baixo da tabela. Muito embora que a gente até trouxe de volta para a tela, né? Tem até que atualizar o Atlético Mineiro, que não é mais 17º, né? Deu um salto. Pulou, acho que para 10º, foi 11º. Décimo. Mas é uma tabela, nesse momento, que vai enfrentar as duas piores equipes até aqui do campeonato, né? Duas equipes em crise. O Santos, na Vila, tem um certo tabu do Ceará enfrentar aí o Santos. E depois o jogo em casa contra o Sport, o jogo que vai ser na Arena Castelão, né? Lembrando que esse jogo do Vitória foi no PV. E vamos ver como isso vai até o máximo que o Ceará puder somar de pontos até essa pausa do Mundial. Eu até tinha frisado isso na live do último sábado, que o trabalho do Condé, ele é um trabalho bem feito, porque ele tem entendido o momento também das partidas. Muito embora a gente já fez algumas ressalvas dos minutos finais do Ceará, bola parada, defensiva, no Ceará dos últimos 6 gols que tomou, 5 foram de cabeça. Então essas situações, assim, esses pequenos detalhes, para uma equipe que obviamente não tem uma gama de peças e vai precisar muitas vezes ter uma profundidade de elenco, saber recuperar atletas. Eu até citei no sábado, Léo até veio falar comigo no domingo, que ele gostou muito da minha análise, que era falando o quanto, por exemplo, o Galeano, que era um jogador que 2 semanas antes de começar o Brasileirão, era um jogador que ninguém nem dava muito crédito, e hoje
é um titular. Então, eu acho que há uma possibilidade do Ceará ir tentando somar esses pontos o máximo possível, para quando chegar lá no meio do ano, que vai acontecer com todos os clubes da Série A, fazer apostas certeiras para conseguir manter a boa campanha que está apresentando até aqui. Então, esse é um momento bem propício para o Ceará aproveitar, né, o momento de pressão dos adversários e, ao mesmo tempo, tentar melhorar o desempenho fora de casa. Porque dentro de casa tem sido um fator determinante. Perdeu essa invencibilidade dentro de casa no jogo da Copa do Brasil, o melhor visitante do Brasil, que é o Palmeiras. E, de toda forma, acontecendo, vamos considerar a lógica, se é o Ceará caindo para o Palmeiras, basicamente o que o Ceará vai ter ali é uma divisão com a Copa do Nordeste, mas sem afetar tanto, porque deve entrar ali data FIFA, ou como a gente até frisou no começo da live ali, talvez em julho e tudo mais. Então, assim, é uma campanha até aqui que o Ceará cumpre bem o seu papel. E eu falo isso mesmo, que ele está sendo muito eficiente nisso, porque não é todo clube que está conseguindo fazer isso. Teve vários clubes que tiveram, e aí o caso do próprio Sport, teve um jogo em casa para ganhar contra o Bragantino e não ganhou, né? Pode até se considerar até contra o Fortaleza descaracterizadíssimo. Isso, o próprio jogo do Fortaleza. Então, assim, cada equipe teve o seu contexto, porque o Grêmio, por exemplo, o Grêmio pode daqui a um tempo começar a melhorar, mas o Ceará, quando pegou o Grêmio e conseguiu fazer seu resultado, aproveitando também o mau momento do Grêmio. Então, quando você consegue sobrepor no momento certo, né, o próprio Vasco, como por exemplo o Ceará venceu, é o caminho correto para estabelecer a sua primeira meta, que é a permanência. Então o Ceará já conseguiu aqui, basicamente, se a gente for olhar aqueles tais 45 pontos, 25% já da meta ali para uma permanência, com 7 jogos disputados, e agora é o quanto mais ele puder somar para evitar, até porque a gente já falou aqui outras vezes, né? A reta final do Ceará já envolve ali um Flamengo, envolve um Palmeiras, o Ceará vai estar possivelmente envolvido aí com o Libertadores, ou até mesmo a briga de título aí das equipes maiores. Então, é aproveitar essa tabela inicial que o Ceará está conseguindo surfar muito bem, principalmente em casa. Nessa tela que a gente está vendo aí, tá? Primeiro, destaque para o Ceará como segundo melhor mandante do campeonato, né, com 83%, ao lado do Fluminense. O Cruzeiro já foi falado algumas vezes aqui nessa live. É o único com 100% dentro de casa, 4 jogos e 4 vitórias. E no quadrinho ao lado, um trecho dessa sequência, porque na verdade a sequência atual que o Ceará atravessa é de 4 de 5 jogos em casa. São Paulo, Vitória, sai para enfrentar o Santos e volta para enfrentar Sport e Atlético Mineiro. É um desenho de tabela assim, nesse momento que o Ceará está bem, porque às vezes quando você está muito mal, você ter isso acaba sendo um desperdício. Mas com o Ceará sólido, confiante... Se o Sport tivesse tido essa tabela agora, acho que o Sport estava sendo sentenciado à morte agora, de fato. Exatamente. Perdendo para times mais da parte de baixo, né? Parte da esperança do Sport é a tabela. E parte da consolidação do Ceará é a tabela. Isso. Tá? E a gente fez um recorte no programa passado, que eu vou repetir aqui, já venceu Vitória, ou seja, já 33% da missão foi concluída, que é, se vencer Sport e Atlético, chegaria a 17 pontos em 10 rodadas. E aí, em toda a história, só um único time que largou com 17 pontos em 10 rodadas caiu. Ravel arregalou os olhos porque causou uma lembrança nele. O Bahia de 2021, tá? Foi esse time. Largou exatamente. Com 17 pontos em 10 jogos, que é uma excepcional Lembrando largada, que isso é aquela conta que a gente faz. Isso não quer dizer, Fred, que gente com 18 também não tenha caído, né? Isso é uma conta só de 17. É uma conta só de 17. E aí... Tem gente que somou até mais e... Tem. Mas aqui a gente analisa, então, esse Bahia de 21. Rafael, você lembra desse recorte de 1 ponto em 8 jogos? Porque foi esse recorte que matou o Bahia, né?
O Bahia tinha os 17 pontos na 10ª rodada, como a gente projeta que o Ceará pode ter, caso vença Sport e Atlético. E aí, meu amigo, pegou uma sequência que só conseguiu um empate aí no meio dessa sequência, né? Que foi contra o Cuiabá, fora de casa. Perdeu em casa do Flamengo, perdeu em casa pro Sport, perdeu em casa pro Atlético Goianiense. E perder desse Sport em 2021 não era fácil não, viu? Eu lembro bem dessa campanha de 2021, que teve esse momento de crise aí absurdo, né? Pontuação extremamente bizarra. Salvo engano, 2021 foi o ano de Diego Dabove, né? Eu acho que foi esse ano que ele esteve presente, treinando o Bahia. Foi um dos piores treinadores que passaram na história recente do time. E o final da campanha do Bahia também foi muito, muito estranho, né? Um final de campanha ali onde o Bahia teve muitos erros de arbitragem contra si, mas também teve oportunidades desperdiçadas muito grandes. Eu lembro aqui claramente do jogo contra o Atlético Goianiense em Goiânia, já ali na 35ª rodada, um jogo que está aparecendo também ali, o último jogo que está aparecendo nessa tabela. Jogo do Nino Paraíba, né? Esse aí. Jogo do Nino Paraíba. Eu estava lá naquele jogo. É do contra-ataque. Eu estava lá, Cássio, naquele jogo, onde o Bahia sai de uma condição de fazer 2-1 para em seguida tomar o 2-1 e ali praticamente sepultar qualquer possibilidade de se manter, porque depois junta ali, né, é aquela famosa espiral que a gente sempre fala aqui, né? Então, junta todo aquele histórico caótico que já tinha aquela altura do campeonato com um jogo dessa natureza, para depois ainda tentar fechar o campeonato na última rodada contra o Fortaleza. Mesmo o Fortaleza já sem muitas pretensões no campeonato naquela altura, mas a tragédia estava anunciada. Era um time muito desbalanceado e esse ponto em 8 jogos aí era totalmente condizente com o que o Bahia jogava nesse recorte mais complicado, Fred. Aliás, esse é o ano. Aliás, se o Bahia tivesse ganhado esse jogo do Fortaleza, a gente ia ter a maior pontuação de um rebaixado. O Juventude teria caído com 46. E não aconteceu porque o Bahia acabou perdendo o jogo e foi rebaixado com 43. Eu falo isso porque a galera que bota do perfil /45, às vezes é bom ter o cuidado. Até a nossa planilha de salvação aqui que o Fred está fazendo nesse ano de 2025 já conta com 46, por exemplo. Mas isso. Minhoca, só aproveitando rapidamente isso, porque tu falou mais cedo do Campeonato Inglês. No Campeonato Inglês caem só os últimos 3, né? E isso. A zona de rebaixamento desse ano, ela foi definida com muita antecedência. Foi. Meu irmão, faltam 3 rodadas para acabar o campeonato. O 18º, que é o primeiro do time da zona de rebaixamento, ele tem 22 pontos. Ele chega no máximo a 31 pontos. Ou seja, 32 pontos já salva no Campeonato Inglês. Eu acho que foi a turma que subiu, não foi não, Cássio? Se eu não me engano. Como? Eu acho que foi os 3 times que subiram, se não me engano. Eu acho que é a turma que subiu. E eu estou dizendo só isso porque tem esse desejo de, na Liga, o brasileiro passar a cair a rebaixar 3. Agora, a galera tem que fazer o básico, né? Que é definir e valer só no outro ano. Toda vez que a galera fizer, aí a turma da Série B nunca vai aceitar. Porque não faz sentido. Não, eu diria, não é nem com um ano, é 2 anos. Isso. Se você faz para o próximo ano, a galera não, peraí. Não, tipo, começou o campeonato. Começar a ser aplicado no próximo ano. Isso, próximo campeonato vai cair. Agora, porque na hora que fizer, não, cai 3 esse ano da Série B. Claro que não cai 3, meu amigo. Então vai ter 21, que vai subir 4 daqui. Os caras não vão abrir. Mas enfim, o campeonato inglês tem essa característica e acho que o brasileiro vai ter em breve. E aí, esses nomes de redes sociais que tem o /45 pode mudar muito a configuração, muito para baixo, inclusive. Sim. A gente já está até vivendo essa tendência, mas com algumas. Não, mas exatamente. Mas, o recorde continua sendo aquele do Ceará, né? O Ceará escapou com 30. Agel. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. E a maior, Cássio, é daquele Curitiba. O Curitiba que o Fluminense estava com 1% de chance de escapar. E é aquele lá da confusão no Couto Pereira. Caiu com 45. No centenário do Curitiba. Foi, no centenário do Curitiba. Confusão gigantesca. Caiu com 45. Cássio. Só para quem estava perguntando aqui, Fred, sobre essa sequência do Bahia de 1 ponto em 8 jogos, já que eu citei da Bove, ele fez parte dessa sequência, tá? Esses jogos aí, esses 6 jogos citados aí entre Fluminense 2, Bahia 0 e Corinthians 3, Bahia 1, foram 6 partidas onde ele comandou o time e teve 28% de aproveitamento. Um triunfo, 2 empates.
3 derrotas, sendo substituído pelo nosso querido Gutinho. Professor da Bove, Diogo da Bove, né? Professor da Bove hoje, estava até vendo aqui, tá no campeonato argentino, que tem 2 grupos de 15, e cada grupo classificava, terminou esse fim de semana, os 8 melhores para a fase final, que teria o 16, começando nas oitavas. O professor da Bove aqui, considerando que ele é o técnico do Banfield, ele ficou em 14º no grupo A. Trabalho excelente. Deixa seguir aqui, então, Cássio, para trazer aquele dado que você pediu, tá? A gente trouxe os rebaixados com 17. Sim. Né? Pontos em 10 rodadas. Só tinha sido eu Bahia. lembrava que tem esse menino aí de 2018. Aí, pronto. Com 18 pontos. O Atlético do ano passado, o Atlético Paranaense do ano passado tinha 18 em 10 rodadas. Detalhe, 18 em 10 rodadas. É uma campanha muito boa, pô. Muito boa, pô. Muito boa. Meu irmão, é você esfarelar. O líder desse ano não tem, Cássio. O líder desse... mas é em 10 rodadas, né? A gente tá vendo em 10. Porque o Ceará ganhar mais 6 pontos até perder do Santos e ganhar as 2 em casa. Isso. Aí o Atlético Paranaense ano passado tinha 18, o Vasco de 20 tinha 18 e o Sport de 18 tinha 18, tá? E os 3 foram rebaixados. E o Inter de 2016, Cássio, tinha 20. Esse é o recorde? Rebaixado. Esse é o recorde. Em 10 rodadas? Mais do que isso não existe. Mais do que isso não existe. Meu irmão, largar com 20. Meu irmão, média de 2 pontos por rodar. Isso aí significa que tu tá jogando o campeonato para fazer 76 pontos, porra. Assim, não, tá fazendo. Tu tá coloca a campanha do Inter, porque essa campanha do Inter é um derretimento absurdo, eu lembro demais. O cara que tem 20 pontos em 10 rodadas, assim, o cara tá caminhando para ter 76, pô. Assim. Aí o cara termina na segunda divisão, por caramba. Não é derretimento, não, meu irmão. Isso é Schwarzenegger na cena final de Exterminador do Futuro. Esse eu acho o rebaixamento mais sem lógica da história do brasileiro. O Inter tinha um timaço, assim, desandou total, assim. E na última rodada, Fred, não sei se tu lembra, tu sabe que era ou o Inter ou o Sport, né? Não sei se tu lembra disso. Foi? O Sport, acho que ganhou do Figueirense. Era Inter ou Sport? Um dos dois que cairia para cima dele. Mas eu lembro que largou muito bem, eu acho que foi quase 100% de aproveitamento nas 8 ou foi 9 primeiras rodadas, assim, começa avassalador e depois parou o motor. O Inter de 2016, a gente vai resgatar esse Inter aqui agora, tá? Deixa só alguns segundinhos que a gente já traz para. Se eu não me engano, acho que até o Vitória, se eu não estou enganado, o Vitória vence esse Inter lá no Beira-Rio. Acho que aconteceu isso. Vamos aqui para a tela com o Inter, que simplesmente largou o campeonato no meio, né? Que é isso, mano? Foi 1-0 pro Vitória. Agora perceba que a derrocada começa na 9ª rodada, tipo, começa semana que vem. Na 9ª. Isso. Mais 2 semanas, Então, esse fim de semana e a outra, tipo, já. Aí daí. Esse final de semana ele ainda ganhava do Atlético Mineiro em casa. Bicho, ganhou na 8ª, só voltou a ganhar depois na 23ª. 15 pensa jogos. Assim, pensa da lógica, o Sport, do jeito que tá, pra tu manter noção, que é o lanternaço. O Sport ali tem 7 rodadas, esse caos absoluto, porque é um caos absoluto. É um caos absoluto de 7 rodadas sem vitória. Pensa que os caras ficaram 15. Imagina se o Sport passar mais 8, assim, e depois só lá no... Meu irmão, assim, não existe essa sequência que os caras tiveram. E perceba, Cássio, que obviamente você somar 20 pontos em 10... Ainda ganha um jogo e depois perde mais 4 depois ainda. Não, mas perceba, como você estava dizendo, né? O Inter chegava com a possibilidade da última rodada de conseguir escapar. Acabou não escapando. Mas é isso. Se você consegue fazer uma campanha tão boa de início, mas raramente, velho, assim, tem que acontecer muita coisa errada, como foi do Inter aí, que passou 15 jogos aí sem ganhar, a ponto de você sair totalmente do trilho. Hoje, e aí voltando de novo ao Ceará, eu não vejo esse parâmetro, isso acontecendo. Claro que pode acontecer ali 4, 5 jogos,
Por exemplo, no primeiro tempo agora do jogo do e aí, Minhoca, eu já trouxe para a tela o recorte real do Ceará, tá? 11,7 horas, porque a gente estava trabalhando no recorte hipotético, né? O hipotético, né? Mas agora tá o real, 11,7. Só 5 de 34 equipes foram rebaixadas, ou seja, já tem um lastro bem interessante nesse momento, tá? O lastro com 17 pontos é um absurdo em 10 rodadas, mas 11,7 já é muito seguro, historicamente falando. Claro, tem que ter total atenção, e é por isso que a gente estava citando, aproveitar o contexto atual, até a pausa do Mundial, porque eu acho que ainda o Ceará carece ainda de mais algumas peças para o elenco, e ainda o fato de certas situações que podem acontecer no caminho do Ceará, né? Assim, eu já tenho falado isso, e é mais uma precaução que eu vejo para o Ceará, de por acaso, até brinquei na live de sábado com o Fábio, que é até bom que Pedro Raul passou 4 jogos aí em branco, porque tira um pouco a atenção dele, mas é porque é um jogador do Corinthians, e o Corinthians é um clube que vai tentar ganhar um dinheiro ainda, né? E se o Pedro Raul está se destacando, claro que corre o risco disso acontecer. Então o Ceará tem que antecipar isso na janela para chegar mais um camisa 9, talvez na minha avaliação. O Lelê, por exemplo, não correspondeu, o outro é o Guilherme, o garoto da base, né? Mais um jogador de meio de campo, ali, mais um volante de marcação, talvez um volante melhor criador. Enfim, posições essas que até a pausa do Mundial, o Ceará, com essa boa campanha até aqui, tentar somar a maior quantidade de pontos possíveis, porque até agora tem entregado bem além do que acho que muita gente projetava, né? O trabalho até aqui do Condé, principalmente dentro de casa, tem sido determinante para essa campanha. Totalmente. E aí, nesses times que caíram, né? São 5 times que caíram, largando com 11 pontos em 7 rodadas. A gente teve o Avaí de 15, o Santos de 23, o Bahia que a gente já mostrou, a Portuguesa de 2008 e o Sport de 2018. E eu também trago para a tela esse exemplo. E Cássio, se a gente lembra, se Ravel lembrou o Bahia de 1 ponto em 8 jogos, a gente tem aqui o Sport de 1 ponto em 9 jogos. E aí começa, curiosamente, contra... Nem é matemática, viu? Isso. E a gente, assim, tem 2 formas de cravar, mas eu prefiro tratar, porque você podia tratar também 2 em 11 jogos, seria 2 pontos em 33 disputados. É até pior o corte do que 1 em 27. Só que entre o empate com o Grêmio e o jogo contra o Ceará, teve a Copa do Mundo. Então, o recorte que realmente mata esse esporte, Cássio, é o recorte pós-Copa do Mundo, né? Quando começa perdendo do próprio Ceará no PV. Um gol de Arthur Cabral. E a Minhoca estava falando na questão de Pedro Raul, e aí, né, falando de Pedro Raul, falando de qualquer jogador do time, quando o time tem um encaixe ali, ou seja, o elenco não é um elenco muito robusto, mas você tem um time encaixado. E resguardar esse time o tanto da importância, seja por lesão, seja por negociação. E ali aconteceu uma coisa que, né, para relembrar, que nem cabia ao Sport. Anselmo, que era o volante, estava jogando muita bola, era o melhor jogador do Sport, assim, com sobras, assim, até a parada da Copa do Mundo, assim, jogando um nível muito alto. Mas ele era emprestado pelo Internacional, que aí recebeu uma proposta milionária e vendeu o jogador, acho que 14 ou 15 milhões, o Sport pegou a taxa de vitrine de 1 milhão, mas enfim, esse 1 milhão para o Sport gerou prejuízo de muito mais, porque o Sport não se encontrou mais, não conseguiu encontrar um jogador que fizesse o que ele fazia, e o encaixe do time não aconteceu. Então, assim, o time se perdeu, saiu do trilho completamente. Então, na hora que o Ceará está tendo esse encaixe, priorizar ao máximo, no mínimo, a manutenção desse encaixe. Obviamente, qualificar o time, mas também ver na hora que você... Porque não é muito... Está ficando muito claro que não é muito fácil que os 20 times consigam ter um encaixe na competição. Nem todo mundo vai conseguir, mas na hora que o Ceará já é um desses times, priorizar a manutenção disso é algo muito válido. O Sport é uma coisa que não cabia a ele, o time só não conseguiu repor. E aí ele a direção poderia ter tentado uma reposição, mas não conseguiu. Mas não perdeu por lesão, perdeu porque o outro time que era o dono, como o Corinthians é dono do Pedro Raul, foi o exemplo que o Minhoca estava dando, vendeu e ali o Sport não se encontrou mais, perde na volta e aí acabou. Para o Ceará, indo além de Pedro Raul, porque aí o Pedro Raul é o cara lá da frente, né? O Anselmo, ele estava bem no meio do campo, era a ligação que ele fazia entre os setores,
deixou de existir. No caso do Ceará, é o homem-gol, embora seja um homem-gol muito acima da média do que vem sendo nesse campeonato, mas vale ficar atento, porque nesse momento não seria uma surpresa, tá? O mercado chegar e o Corinthians completamente endividado vender. Então, o Ceará antecipar, coisa que o Sport não fez, por exemplo, o Sport não fez, ficou naquela, não, a gente vai tentar segurar, vai isso aqui. Então, tentar antecipar um possível interesse, se ficar ótimo, ficando deverá ficar ótimo, mas um possível interesse é tentar antecipar, é o que cabe à direção de futebol, é tentar antecipar cenários. Não é de repente acontece alguma coisa desse tipo e agora. Porque vendo de fora parece natural um jogador valorizado, um jogador que tem mercado, reencontra seu futebol e na hora que abre a janela, que é uma janela curta, de que outros clubes com moedas mais fortes que façam ofertas. Especialmente porque parece que o perfil desse empréstimo, Cássio, não é de recuperar o atleta, né? Os caras querem que de fato ele brilhe no time emprestado para vender, para fazer mercado mesmo. Então aí cabe ao Ceará ficar atento, primeiro, para tentar permanecer jogador, mas se de repente acontecer, estou falando velho Silva, o torcedor do Ceará, se acontecer algo do tipo, para ser o mais célere para resolver. Eu tinha até alguns amigos que chegaram a falar dessa preocupação, né? Já que o Corinthians trocou de comando técnico, Dorival, por exemplo, solicitar de volta, né? Mas como ele jogou agora esse último jogo, já cumpriu ali o número já não pode, que já não pode mais, né? Mas pelo menos para o futebol brasileiro isso já não é possível. Mas é como o Cássio falou, tem que se programar para uma situação como essa. Se não acontecer, melhor ainda. Então o Ceará nesse momento, eu acho que é muito disso que o Cássio fala. O encaixe do time hoje, a maneira, aí você tem Mugni muito bem, o Marlon que fez um gol, né? O William Machado. É um time extremo. É aquela coisa, o Ceará soube se programar para o campeonato que ele está fazendo. Tá entregando até mais do que muita gente imaginava. Mas eu até tinha frisado isso no nosso áudio guia. O trabalho do Condé até aqui é tão bem feito, mesmo a gente fazendo aquelas ressalvas dos adversários, muitos jogos em casa, mas ele está conseguindo cumprir. Ele não perdeu isso no começo da Série A. Ele continua sendo muito forte dentro de casa, extremamente competitivo, fazendo com que, e aí já chegando na tabela de salvação do nosso Fred Figueroa, já batendo aí dos 6 adversários, né, daqueles iniciais, já cumprindo, mantendo o seu 100%, né? Que essa é a meta quase difícil de ser batida. Essa é a mais difícil. Você tem que Eu acho que é a mais difícil de todas. E já vai ter o Sport na próxima rodada, o que, se confirmar, né, basicamente ele já cumpre metade da pontuação necessária para chegar nessa meta aí de 18 pontos do último bloco. Mas até aqui, Ceará cumprindo muito bem, né? Eu acho que ainda falta fazer os jogos fora de casa, mas na própria tabela que o Fred estabeleceu, não tem praticamente quase, né, assim, obrigações de grandes vitória. Grandes missões fora de casa. Né? Geralmente 2 vitórias, com 2 empates, com 2 derrotas ali no bloco mais baixo, e ali no bloco de cima, um empate com uma vitória, ou, por exemplo, 4 empates. Mas o Ceará até aqui está cumprindo bem até agora o seu papel. Ô Minhoca, nesse nosso mapa aí da salvação, eu diria que o Ceará não tem dano em nenhuma das 8 casas, linhas, assim, né? Dos 8 blocos, o Ceará não tem nenhum dano. A situação mais pressionada dele é nos jogos fora de casa contra os times mais fracos, onde ele já gastou um empate e uma derrota. Então ele teria que ganhar pelo menos 2 jogos e ainda empatar um dos 4 que restam para poder cumprir a meta ali dos 8. Talvez seja o cenário em que ele tem maior dificuldade de cumprir. Reforçando que esse dos 18, eu diria que todos vão ter que distribuir. O Sport, inclusive, já distribuiu. Ao perder do Red Bull Bragantino, o Sport já teve que redistribuir os outros 3. Agora, Minhoca, tem algo também que é inevitável que a gente debata nesse quadro aí, que é, de 7 jogos, o Ceará fez 4 na última linha, né? Isso é um diferencial de tabela que a gente não pode tirar da equação. Eu sei que talvez algum torcedor do Ceará se irrite. Pô, os caras ficam batendo na tecla, o Red Bull... o Red Bull agora é vice-líder, então aquele meu empate fora tá valiosíssimo. Concordo que está. Mas
A gente falou que até a 12ª rodada, esse nosso mapa de salvação vai ser com o que a gente previa inicialmente. Depois teremos um ajuste. Quando o campeonato parar, a gente vai fazer a nossa tier list, a gente vai reorganizar nosso mapa também. Mas não dá para tirar da equação, Minhoca, que dos 6 clubes mais frágeis do campeonato, o Ceará já enfrentou 4. Sim. Isso é um ponto que é relevante, né? Sim, sim. É porque na matemática, né, da permanência, você precisa ganhar seus confrontos direto em casa e tentar somar pontos fora. Até agora, dos 2 fora, né, a partida contra o Bragantino e contra o Juventude foram partidas ruins do Ceará. Esse é o único ponto ainda que há mais contestação para cima do Condé. Os jogos fora de casa do Ceará, às vezes com uma postura mais recuada e aceitando muito o adversário. Acho que o jogo do Bahia talvez tenha sido o melhor do Ceará como visitante nessa Série A. Mas vamos ver, né? O Santos agora, que esse adversário, o Santos está vivendo um momento bem delicado. E aí você pode começar a buscar vitórias fora de casa para até amenizar situações que podem acontecer. Mas até aqui o Ceará está conseguindo ir muito bem nos confrontos diretos, né, dentro de casa, batendo e jogando muito bem, tanto o jogo do Vasco quanto do Vitória. O Ceará, primeiro tempo nem tanto, né, contra o Vitória, mas o segundo tempo poderia ter feito um placar bem maior e vai basicamente cumprindo aí muito próximo do que vai necessitar o quanto antes, né? Porque aí esse eu acho que é o lado bom do Ceará. O Ceará, ele tá podendo já gastar, já aumentar a margem para uma possível perda lá na frente, né? E eu acho que o Ceará tem até essa consciência de uma hora pode oscilar, pode ter uma sequência negativa, mas até aqui está conseguindo sempre, a cada rodada, e principalmente quando vai conciliando fora com dentro e casa, vai aproveitando principalmente nos jogos em casa. É isso. Cássio e Ravel, alguma observação sobre esse mapa de salvação do Ceará? A base eu acho que... Pode falar, Ravel. Pode falar. Reforço só esse pensamento aí, Cássio, de que a atenção é que, nesse momento, a campanha ela é condizente com o nível de desafio que foi colocado. O bom é que, de repente, você ganha uma musculatura para quando você enfrentar os times mais de cima, né, onde os desafios tendem a ser maiores, você ter um nível de pontuação, de confiança, até de entrosamento, ter o elenco mais encorpado para jogar a competição e, de repente, surpreender. Mas, até agora, boa parte da pontuação foram, de fato, pautadas nas chamadas obrigações, ou pelo menos nos adversários diretos para as pretensões iniciais do Ceará. Ou seja, os desafios ainda virão. E isso são 2 formas de observar. Eu concordo, eu ia dizer exatamente o que o Ravel falou, e só complementando que nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Assim, olhando pelo lado do Ceará, dizer, ó, assim como você se pondera de que a base da pontuação do Ceará está de uma forma que a gente colocou, para de repente quem está entrando, muita gente acompanha a gente aqui há bastante tempo, mas tem sempre gente nova. Isso que Fred está colocando agora, a divisão desses clubes, essa divisão foi feita antes do campeonato começar. Então, essa divisão não foi feita para dizer que o Ceará foi... Tanto é que o Bragantino está lá embaixo e hoje é o vice-líder do campeonato. Então, dentro desse cenário, a base da pontuação, ela está ali concentrada num nível de desafio técnico um pouco abaixo. Embora isso seja um fato, mas eu só ressalvo que nem todos os concorrentes, considerando o cenário de permanência, nem todos os concorrentes vão fazer isso. Isso não vai ser um padrão, o que o Ceará está fazendo. Perfeito. Tá? Vamos acompanhar aí o desenvolvimento, tá, desse Ceará, que, como a gente falou lá na abertura, com ilustração, voa nesse momento do campeonato.